Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Embaixada Brasil, seu viés político aqui na TV Polo de Cubatão. Você pode acompanhar este e outros programas também nos nossos canais no YouTube, o da TV Polo e o do próprio Embaixada Brasil. Também é possível acompanhar pelo site da TV Polo no www.tvpolo.org.br. Hoje nós vamos falar de política eleitoral e partidária nas três esferas e também nos três poderes. Para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui o ex-vereador Geraldo Cardoso Guedes, eleito por 3 mandatos na cidade. Geraldo, seja bem-vindo à Embaixada Brasil. Boa noite, eu quero agradecer a você, Valentina, ao Thiago, Francisco e toda a direção da TV Polo. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite e estou aqui à disposição. E como o Geraldo já adiantou, né? Do meu lado, ele, Thiago Dantas, nos comentários. Bem-vindo, Thiago. Opa, boa noite a todos e vamos aí mais um Embaixada Brasil com o Geraldo. E você, não sai daí, porque o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. E voltamos para iniciar o Embaixada Brasil. Como eu já disse, recebemos Geraldo Cardoso Guedes, presidente do PR de Cubatão, vereador por 3 mandatos. Vamos falar um pouquinho aqui do currículo do Geraldo como político. O Geraldo, ele é natural de Teófilo Otoni, mineiro, né, Geraldo? Mora ainda no Jardim Nova República, 3 mandatos como vereador. A primeira eleição dele foi no ano 2000, com exatos 786 votos. Em 2004, conseguiu se reeleger com 1.662 votos. E o seu último mandato, né, que ocorreu de 2008 a 2012, ele exerceu com aprovação, com a escolha, aliás, de 1.785 eleitores cubatenses. Foi presidente da casa nos anos de 2005 e 2006. E estou vendo aqui que o Geraldo é torcedor do Palmeiras. Geraldo, mais uma vez, bem-vindo. E eu gostaria de perguntar para você como você está avaliando a atual situação política da cidade. Diz que o bom político, ou o mau político, não sei, não costuma avaliar a atuação de outro político. Quem avalia a atuação de um político, na verdade, é a população. Se eu avaliar de uma forma negativa, vai dizer porque eu estou fora e estou ali, eu estou, na verdade, até com dor de cotovelo, como se diz no dito popular. Se eu falar positivamente, pessoas também dizem da mesma forma que eu estou, talvez, de certa forma, puxando a sardinha para o lado legislativo. Só queria, eu vou repetir o que eu sempre falo em todos os bastidores onde eu faço. Na verdade, o poder legislativo de uma cidade, ele é a mais alta representatividade para o povo, porque o acesso mais rápido da população e que tem realmente o acesso livre é de uma Câmara de Vereadores com os vereadores. Porque quando falamos de um deputado estadual ou federal, como é que o povo vai a São Paulo, na Assembleia Legislativa, reivindicar algo? Como é que o povo vai na Câmara Federal, sair daqui para Brasília, para ir reivindicar algo? Então, eles reivindicam geralmente na Câmara Municipal. Então, eu não acompanho tão de perto, né, os bastidores da Câmara Municipal, mas só quem pode fazer essa avaliação de um político é exatamente o eleitor comum. Eu sou um eleitor, eu não sou um eleitor comum, porque quando chega a eleição eu voto em mim mesmo. Então eu não tenho nem como estar avaliando. Mas a gente espera, lógico, nossa cidade passou e passa por um momento difícil e a gente espera que tenha sabedoria, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, em melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Então vou lhe fazer a mesma pergunta, Geraldo, só que por outro viés. Tá? Você é homem público, você está sempre na rua. Essa característica você realmente tem, de estar nas ruas, escutando o povo. Essa é uma característica do Geraldo Guedes. Eu cobri a câmera por muito tempo, Thiago, então eu vi essa qualidade do Geraldo. O que você escuta do povo andando pelas ruas? Essa é a pergunta. O que o povo está achando da atual legislatura da cidade? Olha, como você disse, sou bastante popular mesmo. Meu mandato foi um mandato popular, que eu visitava todos os restaurantes da cidade, eu ia nas casas de show da cidade, quando tinha o Forró do Dodge, o Forró do Carlos Silva, lá no Forró da Branca, da Marisa, e assim por diante. Então eu andava para ouvir o que realmente a população estava necessitando em todos os momentos da cidade, viver a cidade. Hoje, infelizmente, a população cobra uma presença maior dos vereadores nas comunidades para ouvi-lo.
Tem uns que vai com mais frequência em alguns locais, já tem outros que não vão. Mas eu queria até, retornando quase à sua pergunta, dizer o seguinte, é a mesma coisa da Câmara Municipal. Você vê lá em Brasília que tem a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada disso, a bancada daquilo. Então, na característica de cada vereador da cidade, também, eles têm uma certa parcela da população, que uns representam, por exemplo, o seu evangélico, então minha presença maior na igreja evangélica, o outro é católico, talvez a presença maior dele é na igreja, e no final eles criam como se fosse uma bancada. Isso é natural, né? Não tem nada errado nisso, é natural. Aí já tem aquele, por exemplo, eu era considerado o rei das festas, por ser forrozeiro, por divulgar bastante a cultura nordestina na cidade, junto com o Adriano Sanfonado, junto com os finados Zeta e outros. Então, lógico que eu vivia em todos esses locais, mas nem todos os vereadores têm esta característica. E naquela ocasião, por exemplo, o povo falava muito, o Geraldo é o vereador do Jardim Nova República. Eu digo, não, eu sou morador do Jardim Nova República, mas eu estou vereador da cidade de Cubatão. Não tem um vereador de eleitor, nem vereador de bairro, tem vereador de uma cidade. Você acha que o fato de você ser um migrante, o Geraldo ele é de Teófilo-Otoni, do estado de Minas Gerais, assim como a maioria dos cubatenses que tem esse histórico de vir de fora e ganhar a vida e construir a família em Cubatão, você acha que isso lhe ajudou como político? Você acabou de falar que não é um vereador que cultiva redutos eleitorais, então isso fez com que você se identificasse com a cidade, essa pluralidade fez com que você ouvisse a cidade de todos os cantos? Eu fui criado, eu cheguei em Cubatão com 10 anos de idade, hoje eu tenho 56. Eu fui criado no bairro mais nordestino, que era a Vila Paris. Vila Paris. Então, Vila Paris era grande, colocar aí 50% a 60% de pernambucano. Aí vinham cearenses, paraibanos, mineiros e assim por diante. Então, fui criado junto com esse pessoal. Então, é lógico que minha característica é totalmente diferente, né, daquela participação popular, estar ao lado do povo ali. Então, é uma coisa que já veio de raiz. Diz, quando você tem raiz, uma das coisas que você não pode perder é a originalidade, tem que ser original. Você não pode negar, né? Eu tenho o maior orgulho quando eu saio daqui e vou para outro estado, que me perguntam, de onde você é? Eu digo, de Cubatão. Eu nem lembro que sou de Cubatão, sou de Cubatão. E falo o nome de Cubatão com muito orgulho. Então, talvez seja essa a diferença. Geraldo, você saiu da Vila Paris naquela leva que teve da enchente dos anos 80 ali, aí levaram vocês para o Jardim Nova República nessa época, foi isso? 85. Certo. Em 1985 foi a extinção de Vila Paris, uma grande enchente. Né? Naquela época, até hoje eu não entendo, porque era uma chuva tão fina e de repente encheu a Vila Paris. E naquela ocasião veio que seria extinta a Vila Paris até o prefeito Passarelli. Mas depois não sei o que houve, que o governador Montoro, na época o Cubatão não tinha eleição direta ainda, né? Era e é ainda a área de segurança nacional, e aí o Passarelli foi tirado da prefeitura e indicado o Ney Serra. Aí foi quando o governador Franco Montoro esteve em Vila Paris, a Lei 1525, de 24 de abril de 1985, criou a extinção de Vila Paris. E nós andamos com o governador, junto com o Zé Laboré, Rio da Borracharia, procurando o terreno. Encontramos da Vila Natal, lá não foi aceita a nossa ida para lá. O governador nós encontramos ali, onde era, na época, Bolsão, porque toda hora de governo. Era o governador na época? Né? André Franco Montoro. E aí lá nós decidimos que ali seria o nosso bairro, Bolsão 8, naquela ocasião. E aí foi construído, depois o Passarelli voltou já eleito pelo povo, aí deu continuidade às obras, se entregou, e aí quando foi no ano de 90, aí foi quando houve uma grande discussão também que nós gostaríamos de mudar o nome do nosso, ter o nome do nosso bairro. Na época teve uma decisão, seria Jardim Nova Aliança, que era o nome que o Passarelli queria. Tanto é que hoje o time de futebol do bairro é Jardim Nova Aliança. Interrompeu o Geraldo um pouquinho, porque já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, mas não sai daí, o Geraldo tem muito conteúdo, a entrevista está muito interessante. Acho que tem muita coisa para contar ainda, né, Geraldo? Não sai daí, o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis.
E voltamos para o segundo bloco do Embaixada Brasil. Como eu já disse, estamos recebendo o vereador Geraldo Guedes, que foi presidente da Câmara de Cubatão entre 2005 e 2006. Geraldo, eu gostaria de iniciar esse segundo bloco perguntando para você, também incluindo essa sua experiência como presidente da Casa de Leis cubatense. Você era um vereador que tinha como principal característica o discurso próprio, aquele discurso focado, partindo para o embate. Acho que quem acompanhou a Câmara pôde perceber essa característica do Geraldo. Bem, Geraldo, você acha que, como você avalia hoje o desempenho dos atuais edis da Casa de Cubatão? Na questão... Gostaria de aproveitar o ensejo até para finalizar o que eu disse no bloco anterior, que o Jardim Nova Aliança, que seria, depois de discussão do Jardim Nova República, porque nós fizemos uma discussão no plebiscito e escolhemos Nova República em homenagem a Tancredo Neves, que naquela época, quando veio a nova Constituinte, disse agora é uma nova República. Então, até para as pessoas entenderem por que o nosso bairro chama Nova República. Mas vou repetir mais uma vez. Eu sou suspeito em avaliar vereador e avaliar Câmara. Eu não digo dos trabalhos de cada um. Eu digo, o que eu perguntei para você não foi isso. O que eu perguntei para você foi o seguinte: você acha que, como estão os embates hoje na Câmara, eu queria que você fizesse uma comparação questão de discurso, não que cada um defende. Entendi. Valentim, eu vou ser muito sincero. Debate não tem na Câmara. Está começando a bater. Até porque, até pouco tempo, o prefeito tinha 15 vereadores no seu grupo de apoio. Como é que você debate contigo mesmo? Então não há debate. Todo mundo no mesmo time, E é saudável a oposição, até porque diz que a oposição aponta os erros para o governo. Se o governo não tiver oposição, fica meio complicado, porque acha que está tudo certo. Então, lógico, houve um ensaio de um vereador, agora houve ensaio de mais um, mais dois, mais três, aí houve eleição da Câmara, que uns dizem que o candidato do governo perdeu, então isso quer dizer que houve um racha, é o que se entende na política, houve um racha na composição da Câmara junto ao governo. Então, até o momento eu não vi nenhum debate na Câmara, vi alguns que vão lá em discurso, parabéns aqui, parabéns ali, mas debate igual eu tive, era 8 vereadores no grupo e 3 na oposição, que incluía a minha e outro. Teve outra ocasião que foi diferente, eu era do grupo de apoio do Clermont, até porque eu era do PR, fui reeleito com ele 2 vezes, vereador com ele, então fazia os nossos debates na Câmara, a oposição vinha, pontuava alguma coisa, a gente ia discutir. Então tinha debate, mas se não tem oposição, só tem 15, tinha 15 vereadores no grupo de apoio, vai debater com quem? Não tem. O Thiago tem uma questão para você a respeito dessa... No ano 2000 e no ano 2004 o senhor era governo por causa do Clermont, certo? Por causa do PR. Aí em 2008 virou oposição porque entrou a Márcia Rosa ou tu foi governo também em 2008? 2009, eu fui oposição. 2009, isso. Vou falar com muita clareza porque fui opositor. Não tinha nada contra a prefeita que foi eleita, até porque eu desejei ela boa sorte. Foi eleita sucesso, democraticamente. Que ela cuidasse da nossa cidade, esse teria sido o meu desejo, mas infelizmente o meu desejo foi contrariado, que ao invés de cuidar da nossa cidade, destruiu a nossa cidade. Mas o fato é que eu nunca na minha vida apertei o número, aquele número que ela tinha, para votar em candidato nenhum desse número. Tem muitos amigos nesse partido, mas nunca votei nesse partido. Eu sempre achei muito interessante, Geraldo, porque a sua história como político, você é um migrante, né? O Geraldo Guedes, ele, para quem não sabe, ele foi pedreiro refratário, ele tem uma história parecida com a maioria. Não, ainda. Pedreiro, política é opção. Político, você esteve político, pedreiro você é, né? Isso Refratário com muito amor. Isso eu estou deixando bem claro aqui. Ele foi trabalhador dos altos fornos da COSIP, então você tinha um perfil, da maioria dos petistas, como trabalhador braçal, como homem do povo. Você tendo esse perfil, você tendo essa raiz, por que você nunca optou pelo Partido dos Trabalhadores? Alguém te convidou no PT? Alguém do PT já te convidou, falando que você tem perfil de petista? Aqui onde é o Banco Real, aqui era um terreno baldio. Certo. Eu acho que, não acredito, em 1978, 82, então ex-presidente da República esteve aqui com um quadro vermelho que estava tão sujo que ficou rosa. E eu trabalhava na Montreal Engenharia e vi aquele moço barbudo pedindo ajuda, e o povo colocando dinheiro, de repente eu fiquei perto dele também, e dizendo, ajuda aí, que parece que era para a criação do partido, né?
e eu fiquei mais de 2 horas com ele aqui. Depois houve greves aí que ele esteve na Cosica, no Comodoro, o Macacão Cor de Pobre e tal, e eu tinha até uma certa admiração. Aí foi eleito deputado federal, depois ficou disputando presidência, mas mesmo assim eu nunca votei. Eu não sei por que eu não acreditava, eu nunca acreditei naquela pessoa, e também aqueles que depois vieram, também nunca acreditei e nunca tive simpatia de votar. Tenho muitos amigos aí de dezenas de anos que é do partido, que são meus amigos, que eu respeito muito bem, que eu não costumo nem dizer da questão partidária. Eu não falo de partido, eu falo de pessoas, pessoas que acertam e pessoas que erram. E para mim ele errou, assim como a da cidade errou e fez, né? Tanto é que a cidade paga por aí até hoje. Paga né? até hoje, né? Então, mesmo sendo operário, e não é só meu caso, muitos operários também nunca votaram e nunca acreditaram. Eu nunca acreditei e nunca vou acreditar. Bom, eu gostaria de perguntar para você, na época que você foi vereador, a gente via uma certa simpatia sua, uma conjunção de ideias com o vereador Doda. Né? Vocês sempre foram políticos assim que caminharam em lados parecidos. Você acha que o Doda é uma pessoa que pode vir a somar com você mais para frente, novamente? Já respondo de pronto que não. Estive com ele na outra eleição e politicamente comigo não. Tivemos 4 anos na Câmara, onde nós fomos opositores, mas politicamente após essa eleição, foi muitas as ganhadoras, depois passou a eleição, aquelas coisas todas que... Ficaram mágoas pessoais ou foi algo assim de eleitoral mesmo? Bem mágoa pessoal, até porque eu não guardo mágoa pessoal de ninguém. Tem uma coisa que diz que mágoa dá câncer. Eu não estou afim de ter essa doença, né? Mas politicamente não, que Deus o abençoe, ele siga o caminho dele, igual eu vou seguir o meu, mas composição política com ele é humanamente possível para mim. O que é que busca o Geraldo Guedes hoje como político? Todos nós somos políticos, apesar de você estar fora da política, Nós queremos saber o que vai acontecer em 2020. O senhor é candidato? Legal. Além disso, que não pode dizer que é candidato, diz que é pré. Sim. Você pode dizer que é um Então, pré-candidato? dentro dessa mesma caminhada do pré, não infringindo a lei, eu sou pré-candidato a vereador. Certo. Eu vou recomeçar, diz que é um recomeço, e cada volta é um recomeço, então vamos recomeçar. Então, eu sou pré-candidato a vereador. Hoje eu estou trabalhando para organizar o meu partido, porque não haverá mais coligações na proporcional e nós vamos trabalhar para isso. Bom, ok. O segundo bloco do Embaixada Brasil chega ao seu final e ainda tem o terceiro e aproveitar esta excelente entrevista com o vereador Geraldo Guedes, né, Thiago? Não sai daí, daqui a pouquinho voltamos com o terceiro e último bloco do Embaixada Brasil. Até mais. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. E retornamos, infelizmente, para o terceiro e último bloco, né, Thiago? Do Embaixada Brasil, com o vereador Geraldo Cardoso Guedes. A gente teve um bate-papo aqui em off, a gente descobriu que o Geraldo Guedes, ele é amigo pessoal da família do presidente Jair Bolsonaro. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, Geraldo. O Renato Bolsonaro o Renato foi vereador em Praia Grande, que eu conheci. E ele é do meu partido, do PR, né? E fui candidato a prefeito de Iracatu. E uma história bem rápida aqui. Eu votei no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro que há 2 anos passados, na casa do Renato, lançando a candidatura a prefeito do Renato, do Iracatu, o deputado André, o deputado Márcio Albino. A dona Olinda, num momento da descontração, pediu que eu votasse no filho dela. Eu disse, não posso, meu deputado, eu sou filho do Rio de Janeiro, eu já tenho meu deputado federal, que é o Márcio Albino, que eu voto, eu tenho compromisso com ele, e o estadual André do Prado. A dona Olinda, 90 anos, naquele momento, disse para mim, mas meu filho vai ser o presidente da República. Ela não falou que ele seria o candidato. Eu falei, então tudo bem, se ele vai ser candidato a presidente, eu voto nele. Mas ela falou com convicção que ele seria o presidente da República. Pena que eu não gravei essa fala na época. Isso foi em 2016, é isso? 2016. E o Bolsonaro, estava com você nesse momento? O Bolsonaro não estava. Depois, mais para frente, que o Bolsonaro veio, que ele vem todo ano em Iracatu, Dourado e tal. Tem amizade lá com o Demorou um pessoal, tempo lá, né?
foi criado em Eldorado. Foi criado lá. E o Renato, eles trabalham, a família toda, o Renato, as irmãs, tem tudo, trabalha com loja de imóveis e tal. Perdemos a eleição em Miracatu por 1.500 votos, para ele ser o prefeito de lá. Me diz uma coisa, como você avalia rapidamente o governo Bolsonaro até esse primeiro momento? mês. Ouvi dizer e vi que o primeiro passo, que se ele diminuir 10% da corrupção, que o Brasil cresce 2% ao ano. Isso já pode ser comprovado que o ministro da Infraestrutura já foi na Belém Pará olhar a obra e perguntaram para o ministro por que ele estava ali. Ele disse o seguinte, que ele estava ali para vistoriar a obra, que ele estava preocupado rodovia, com a não é obra isso? da rodovia. Ele estava preocupado com a rodovia. E anteriormente se preocupava com propina. Então só isso diminui 30% do valor da obra. E eu quero saber quem vai enfrentar o Santos Cruz para ir tratar negócio de propina com ele lá. Então eu acredito que nosso país vai crescer desta forma, porque eu acho que as coisas vão mandar no país, sim. Lógico que as pessoas não contam, tem muitos que torcem até para o cara morrer. Eu torço para que nós tenhamos um Brasil melhor. Realmente a cara do general Santos Cruz é de poucos amigos, né? Bem, Ainda em relação ao governo Bolsonaro, o que o senhor achou da flexibilização do porte, da posse de arma? Eu sou favorável. Meu pai tinha arma, meu pai tinha rifle Papa Amarelo, você não conhece isso, meu pai tinha um 38, time de oeste, meu pai tinha um 32, tinha um 22 e tinha uma espingarda. E naquela época o hobby daquele pessoal lá em Minas Gerais era aos domingos ficar assistindo, ouvindo Tonico e Tinoco, né, o Canhoto e Robertinho, uma roda de mais de 50 com litro de cachaça Marialva lá, tomando suas pinguinhas e limpando os revólveres, passando óleo no revólver e tal, limpando, rodando o tambor e meu pai nunca deu um tiro em ninguém, nem aqueles que eu conheci. É muito relativo essa questão. E outra coisa, as pessoas têm que entender que esse porte de arma é porte, não é posse para você andar com ele na rua, igual no Texas andava, com todo mundo armado na rua. 9 de abril, ei, tá com revólver, tá, vamos atirar. Isso não é mortandela não, é porte de arma, e custa caro, tem que passar por psicólogo, fazer treinamento de tiro, que não é barato, tem um monte de coisa. Agora, é proibido a arma no país e morreu 61 mil ano passado de arma de fogo. Ué, não é proibido? Desarmou quem? Geraldo, trazendo um pouco agora, ainda falando de executivo, mas trazendo para o âmbito municipal. O governo Ademar ele tem sido marcado por posições bastante categóricas. O prefeito ele aparenta ser uma pessoa bem decidida quando ele escolhe um tipo de posicionamento. Algumas teve alardes positivos por meio de algumas classes da sociedade, podemos citar aqui até os servidores como um bom exemplo, e outras nem tanto. Como você acha que essa postura de política, essa postura que o Ademário tem de ir tão bem decidido para suas tomadas de decisões, tão bem definido? Pelos últimos acontecimentos, teve alguns posicionamentos contra funcionários, que na época houve aquelas bombas que a Câmara aprovou. Protestos. Digamos assim, por unanimidade, que tirava alguns direitos e tal, que depois os servidores, por fim, parece que sentaram, fizeram os acordos, outros dizem que perdeu e tal, aquela coisa toda. Então, naquele momento, talvez pudesse ter cortado de uma forma mais branda ao funcionário. Não dá para pagar 100% da licença, eu vou pagar, vou aqui para 50%, depois 60%, 70%, dá alguma coisa. Agora, recente, houve essa questão de cortar os 30%. Na verdade, é aquilo que eu falei, não é bom avaliar por isso, eu não estou aqui para encher a bola de ninguém. Na verdade, ele não cortou os 30%. Quem determinou foi o Supremo. Sim. O Supremo Tribunal diz, não paga, está errado e tal. Agora, hoje eles procuram para ver se encontram uma saída para repor isso aí. Mas ter que cortar os 30%, ele teria que cortar imediatamente. Ordem judicial, no final dela vem escrito, cumpra-se. Não manda discutir, cumpra-se e discute depois. Agora, lógico que tem que encontrar uma saída para ver se a pessoa está ganhando 5 mil reais, de repente passa a ganhar 1.500, 2.000. É difícil mesmo. E foi uma lei que não foi ele, o funcionário, que inventou. Foi no período que um prefeito e uma Câmara de Vereador aprovou. Isso aconteceu no governo anterior.
Aí a prefeita veio, fez uma lei, foi lá um adinho em cima de novo. Se criar uma nova lei, se não for bem criada, outra adinho de novo, e os funcionários só vai sofrendo. É preciso encontrar uma saída que seja bom para o governo e que seja bom para o funcionalismo público. Tiago? Você consegue apontar alguns pontos positivos nesses 2 anos de Ademar? E 2 negativos. E se tiver alguns negativos também. Vamos lá, 2 positivos. A gente falava aqui sobre a questão do pronto-socorro central que estava fechado, que foi reaberto. Alguém pode dizer que está ruim. Não. Está melhor do que estava fechado. O hospital, há muitas reclamações do hospital, mas está melhor do que estava fechado. Então, para mim, são 2 pontos positivos. Medicamento faltava 80%. Eu acredito que hoje os medicamentos padronizados devem chegar na casa dos 90%, um outro que não tem, mas eu não vejo muita gente reclamando do medicamento. Ponto negativo que não reflete na comunidade, às vezes isso que é por culpa do desemprego. A prefeitura não é culpada do desemprego, é o desenvolvimento do país que parou, estagnou, com 13 milhões de desempregados, não tem como a prefeitura gerar. Poderia ter alguma coisa paliativa na questão do emprego, sim. Agora, o negativo é que, no momento, a manutenção da cidade, as críticas maiores estão nas escolas destruídas, as ruas cheias de mato, cheias de tal. Vem agora o secretário de manutenção, que está até conseguindo, batendo daqui e dali, roçar um mato e tal. Mas precisa ter uma ação imediata, escolher uma prioridade, que eu vejo prioridade também na educação, cuidar das escolas que ficaram destruídas. Eles, no passado, pensaram muito em quebrar muro e pôr grade e esqueceu da estrutura que é a sala de aula. No calor, ninguém consegue, as crianças não conseguem estudar. Os ar-condicionados, que disseram que ia pôr em todas as escolas no passado, não colocou em lugar nenhum. Nada funcionou. Então, eu acho que ele teria que tomar imediatamente, arrumar essas calçadas da cidade, roçada, carpinagem e tal. E se inventar grandes obras na cidade, não é o momento para isso. É o momento de cuidar do que está destruído, fazer a manutenção geral da cidade, para depois pensar numa grande obra. Aí tem outro ponto positivo, que é a questão da hemodiálise, da oncologia e da câmara hiperbárica. 3 tratamentos muito importantes. Bem, o que dura pouco, entrevista com o Geraldo muito produtiva. E eu gostaria, Geraldo, você tem 30 segundos para mandar uma mensagem para o povo de Cubatão que assiste a gente. Naquela câmera, por favor. Meus amigos, minhas amigas de Cubatão, a mensagem de esperança. Vamos acreditar que nossa cidade, nosso país vai melhorar. Nós, brasileiros, não conseguimos mais e não suportamos mais tanto sofrimento e tantos desmandos na saúde, na educação e no desemprego. Mas, com fé em Deus, a gente vai vencer essa batalha. Afinal de contas, somos brasileiros. E não desistimos nunca, né? Geraldo, eu agradeço em nome de toda a produção do programa, em nome da direção da TV Polo, a sua presença aqui no Embaixada Brasil, tá? O Thiago, eu agradeço ele toda semana, mas agradeço hoje a sua presença de novo, Thiago. Infelizmente, chegamos ao final de mais um Embaixada Brasil. Eu agradeço, como sempre, a sua audiência e até a próxima. Até mais.